Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos juntos para ministrar mais uma lição desse seriado de lições, seriado de 13 lições. E hoje nós vamos ministrar a lição de número 12, ou a 12ª lição, que será ministrado, que será licionado na sua igreja no dia 21 de dezembro de 2025, ok? Lição de número 12. Cujo tema dessa lição é muito importante, de um aprendizado muito grande, que é o espírito humano e o Espírito de Deus, né? Ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, esse é o tema da nossa lição, e o tema geral dessas 13 lições está na capa: corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, nós temos aí, estamos fazendo esse estudo desse seriado de 13 lições, que está dentro da doutrina da antropologia. E é lógico que ela está entrelaçada, né, com as demais doutrinas. Por exemplo, nós vamos ver hoje, né, a antropologia, mas também a pneumatologia, porque nós vamos estudar também, né, sobre o Espírito Santo de Deus, como ele opera na vida do ser humano. Então, a teologia sistemática das 10 doutrinas básicas, elas estão entrelaçadas uma na outra. Se você estuda teontologia, estudo sobre Deus, você vai ver ali soteriologia, cristologia e as demais, tá? Até a escatologia. Quando você estuda também cristologia, você vai ver entrelaçado todas essas doutrinas, da raptologia, a angelologia e assim por diante. Então todas elas estão entrelaçadas. Porém, o estudo central dessa lição é a antropologia, antropos, né? Homem ou humanidade, e logia, estudo sobre o homem, ok? Então, começamos na primeira lição, estudando sobre as 3 partes do ser humano: corpo, alma e espírito, tá? Que é chamado de tricotomia no estudo teológico, ok? E a gente está estudando, né, dissecando esse estudo, esse assunto, né? Primeiro começamos vendo as 3 partes, depois entramos estudando sobre o corpo, depois sobre a alma, e agora nós estamos fazendo um estudo sobre o espírito do homem e o Espírito de Deus, né? Para nós vermos como Deus opera no homem através do seu Espírito. Então o tema, como já dissemos, o espírito humano e o Espírito de Deus é o tema da nossa lição. E sem mais demora, sem mais delonga, né, peço também para que vocês fiquem conosco até o final desse vídeo. Você que está pela primeira vez assistindo esse nosso estudo, não deixe de dar o joinha, compartilhar nossos vídeos, comentar, ok? E também se inscrever no canal, isso é importante para nós, ok? Se você fazer isso, você está contribuindo para que o nosso canal tenha um desempenho maior, certo? E alcance mais longe, mais pessoas para o reino de Deus. Então é muito importante que você se inscreva em nosso canal. Estamos chegando aí quase os 500 inscritos, e quando nós inteirarmos os 500 inscritos, vamos fazer aí, né, um vídeo de ação de graças, né, por conseguir 500, né, pessoas assistindo a palavra de Deus através da extremidade do evangelista Celso Godoy. Isso é muito importante. Então o apóstolo Paulo, que nós temos que evangelizar, né, tempo e fora de tempo, e usar todos os meios para propagar, para pregar o evangelho de Cristo, para cumprir, né, o grande imperativo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então nós estamos cumprindo esse eixo, não só pessoalmente, não só coletivamente, como também virtualmente, como vocês estão assistindo, né, nesse momento. O importante é pregar a palavra de Deus com seriedade e conforme ela é, ok? Então vamos ao nosso estudo. Nós temos aqui, né, o texto áureo que está em Romanos 8:6 ou 8:16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Por aí você já vê que a janela de entrada para Deus comunicar, para o Espírito Santo de Deus comunicar conosco, né? E nos ensinar, nos trazer uma pedagogia espiritual da parte de Deus, é o Espírito do homem. Ele é a entrada, né? Ele é a janela de entrada para que o Espírito de Deus possa operar na vida do homem, corpo, alma e espírito. Verdade e prática. Além do seu testemunho, em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Então, o Espírito Santo, ele opera dessas três maneiras principais, tá? Intercedendo. Quando você vai orar, que você não tem palavras, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis a Deus por você. Ele edifica também a sua vida diante de Deus, diante dos homens. E também ele produz fruto através do cristão, que são os 9, né? Fruto do Espírito, os 9 gomos do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, certo? Esse é o fruto do Espírito no singular, porém dividido na teologia como 9 partes, ou 9 gomos, né? Que aí o principal é o amor. Aí depois vem paz, longanimidade, alegria, temperança, benignidade, fé e mansidão, que compõem as 9 partes do fruto do Espírito, tá? Então é importante nós sabermos disso, como o Espírito Santo opera no ser humano, quando ele aceita a Cristo como Salvador. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos 8, versículo 14 ao versículo 16, e também em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, que diz o seguinte, Romanos 8, 14 ao 16, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a nossa garantia. O Espírito de Deus comunica que nós somos filhos de Deus, ok? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E nós temos Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor. Olha aí, no singular, o fruto do Espírito. Agora vem as partes. Primeiro, a primazia é o amor, tá? Depois, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 partes do fruto do Espírito. E na teologia se costuma dividir em 9 gomos, né? Compara como uma laranja. Mas, como queira, porém é singular, o fruto do Espírito dividido em 9 partes. E a primazia é o amor. Sem o amor, nada feito, ok? O amor é o guarda-chuva de todas essas partes do fruto do Espírito, ok? Avançando então para o nosso conteúdo, a introdução, o conteúdo e também, né, lógico, a conclusão. Mas, como é didático, né, como é de plástico, os nossos comentaristas, eles dividem a lição em 3 tópicos principais, né? Às vezes com 4 subpontos, com 3 subpontos, porém uma forma didática para nós termos, né, um aprendizado mais facilitado, mais inteligível, né? Então vamos lá. O primeiro tópico é a obra inicial do Espírito. Esse é o primeiro tópico com 3, tem 4 subtópicos nesse primeiro tópico, certo? Com 3 subpontos, né? Nesse primeiro tópico. No segundo tópico nós temos testemunho, intercessão e edificação, com 2 subtópicos ou 2 subpontos, ok? E no terceiro e último tópico nós temos aqui edificação e fruto do Espírito,
também com 2 subpontos. Não é só o primeiro que tem 4 subpontos. E já iniciando, né, entrando nessa lição, no conteúdo dela, vamos aqui para a introdução e estaremos logo em seguida entrando no conteúdo e após o conteúdo, é lógico, fazer a conclusão dessa lição maravilhosa. Não sai daí, fica até o final, porque no final estaremos fazendo uma oração para Deus realizar milagres na sua vida, ok? Então vamos lá. Introdução. Nessa lição, estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito do homem. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. E é lógico, né? É impossível o crente ter uma vida autêntica, né? Cristã e frutífera, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele nos pode proporcionar um cristianismo autêntico, tá? Sem o Espírito Santo não tem nada feito, ok? Avançando então para o nosso primeiro tópico dessa lição de número 12, 12ª lição, nós temos a obra inicial do Espírito. Qual é a obra inicial? No primeiro subponto, consciência e fé. Então ele vai trabalhar na consciência e nos estimular, nos impulsionar a fé, certo? A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, ok? Que é a fonte, a sede da alma, tá? Despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão, tá? Todos nós somos pecadores e só reconhecemos isso através do Espírito Santo de Deus, tá? E a prova que nós somos pecadores é que nós ficamos doentes, sofremos e morremos. Se nós não fôssemos pecadores, nós não morreríamos, nós seríamos eternos. Mas como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram e todos morrem. Essa é a prova que nós todos somos pecadores. Não tem essa, eu não sou pecador porque eu nunca matei ninguém. Não, o pecado veio originalmente dos nossos pais, Adão e Eva, os ancestrais, tá? E o Espírito Santo vem trabalhar no homem quando é pregada a palavra para despertar a sua consciência, que ele é pecador e precisa aceitar a Cristo como Salvador para ser regenerado, para ser transformado e para ser salvo. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse, olha, eu vos enviarei um outro Consolador que vos ensinará tudo a respeito das coisas de Deus. Então, esse é o ensino pedagógico do Espírito Santo de Deus. É a pedagogia pneumática ou do pneuma, né? Do Espírito Santo de Deus. Pneuma quer dizer espírito, ok? Então, nós temos aqui importante ensino, né, a respeito da pedagogia do Espírito Santo. Despertando a culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8, você pode confirmar essa verdade, ok? Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Romanos 10, versículo 17. E Efésios capítulo 2 e verso 8. Né? O que também atinge as faculdades da alma. Romanos 10, verso 9 ao 10. E opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. João capítulo 3, verso 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus,
é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, você pode confirmar essa verdade. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas perecem, sem sentimento, sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15. Então o homem natural não consegue, foi o que aconteceu com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele tem um encontro à noite com Jesus, certo? E ele vem pedir, né, pedagogicamente, ou seja, o ensino do mestre, porque ele não estava entendendo. Ele creu, mas não entendia. E Jesus começou a ensinar ele, dizendo para ele: Nicodemo, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E Nicodemos, como era um homem natural, ele não entendeu isso. Mas como nascer de novo, Senhor? Voltarei eu para o ventre da minha mãe, sendo eu já velho? E Jesus disse: não, Nicodemos, é nascer da água, da palavra e do Espírito, nascer do alto. Não é do sangue nem da carne, mas nascer do alto. É a regeneração, é a transformação em uma nova criatura. E isso é através do reconhecimento, do arrependimento e da fé. Então, Jesus ensina Nicodemos e com certeza ele compreende esse ensinamento e ele então aceita, né, o mestre como Salvador e se torna um discípulo dele. E diz a palavra que ele se tornou um discípulo anônimo, né? Porque na corte onde ele trabalhava, no Supremo Tribunal de Israel, todos eles ali era contra os ensinamentos de Jesus. Porém, Nicodemos e José de Arimateia se converteu e eles ajudavam Jesus anonimamente, né? Porque eles estavam ali, mas eles sempre cooperaram e aceitaram os ensinamentos do mestre e aceitaram Jesus como Salvador. Entendendo, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então é importante nós entendermos isso, né? A pedagogia do Espírito Santo. Tá? Avançando para o segundo ponto, segundo subponto desse primeiro tópico, nós temos a pedagogia do Espírito. Vamos entrar nela agora. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Tá? Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito Santo, que nos ensina as coisas espirituais. Capítulo 2, verso 13. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar com filosofias, ideologias e novas teologias. Colossenses 2 e 8. Então é o Espírito Santo que nos ensina para que esses ventos de heresia, filosofia, né, ideologias e outras coisas mais não venha nos levar a desviar da presença de Deus. Então o Espírito Santo vai nos ensinar e nos livrar desses ventos de heresia. Então é importante nós entendermos a pedagogia do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem, é Ele que ensina o homem como andar. Nós vemos que existe, né, as dispensações, né? Dispensação da inocência, da consciência, ok? Aí vem a dispensação
noética, do antediluviano, o dilúvio, né? Dispensação noética, abraâmica e mosaica, né? E assim por diante. E agora nós estamos justamente na dispensação da graça, que é a última dispensação. Essa dispensação já faz parte, né, do arrebatamento que acontecerá nessa dispensação da graça. Então, na dispensação da graça, nós tivemos o ministério de Cristo. Tá? Cristo veio, se encarnou, se tornou homem e pregou o Evangelho, pregou, né, os princípios e formou a sua igreja, ok? Mas quando ele foi crucificado e morto e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo, porque eu vos enviarei outro Consolador, que estará convosco para todo sempre e vos ensinará tudo, tá? E orientará vocês em tudo para servir a Deus e ganhar almas para o reino de Deus. Então é isso, nós estamos vivendo a dispensação da graça. No Antigo Testamento, nós temos o trabalhar do Pai. É lógico que ali nós vemos também o Filho e o Espírito Santo, mas o trabalhar central era do Pai. Depois nós vemos no Novo Testamento o trabalhar do Filho, né? Jesus veio. E agora nós vemos na dispensação da graça o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Agora é o tempo, né, do Espírito Santo de Deus trabalhar na vida do homem. Então são períodos em que o Pai, né, é o principal, depois o Filho e agora o Espírito Santo. São a trindade. Então o Espírito Santo está hoje convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo. E, irmão, e a inteligência espiritual vem através do Espírito Santo de Deus. Os grandes estudiosos, né, sociólogos, os cientistas, né, eles descobriram que existe multiplicidade de inteligência. A inteligência corporal, sinestésica, ok? Que está nos grandes jogadores, habilidade no corpo de jogar, dançarinos, ok? A inteligência, né, de comunicação, ok? Que está nos grandes políticos, né? E também pessoas que falam em público, ok? Que é a dicção, a comunicação, é uma inteligência. A inteligência matemática, a inteligência, outras N inteligências que nós temos, ok? Então, porque a inteligência do homem é múltipla, cara. Inteligência da engenharia, né? Arquitetura, então, na área da medicina, são múltiplas. Só que os estudiosos, né, os sociólogos, eles não descobriram que existe a inteligência espiritual. E qual é essa inteligência espiritual? É a inteligência do Espírito Santo no homem, porque essa é a maior de todas. Não tem ninguém para superar a inteligência espiritual. Tá? Porque está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 em diante, que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual não é entendido de ninguém, mas ele entende tudo, porque ele tem a inteligência espiritual do Espírito Santo. Então eles não descobriram isso, mas o crente sabe disso. E quem ganha alma, sábio é. Então essa é a sabedoria que é do alto, porque a sabedoria do homem, segundo a Bíblia, a maior parte é diabólica. Tá? Mas a sabedoria do alto, para tudo tem proveito, é a superior, porque ela vem de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Tendo dito isso, vamos para o terceiro subponto. A renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina. Olha aí a sabedoria, tá? Da onde vem? Imprescindível para o nosso viver diário. Romanos 12, verso 2. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, irmão, disse Paulo, pela compaixão de Deus,
que vos apresenteis os vossos corpos, né, em sacrifício vivo, consagrado a Deus. Está em Romanos capítulo 12 e verso 1. Tá? E também, verso 1 e verso 2. Tá? Então, rogo-vos, irmão. Paulo faz um apelo, que apresenteis os vossos corpos, né, em sacrifício vivo e agradável a Deus. E transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente, para que entendais e compreendeis qual é a boa, agradável vontade de Deus. Ok? Até o versículo 2. Então é muito importante ver isso aí, tá? Da qual faz parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais, das quais trataremos na lição, da quais nós tratamos na lição anterior, certo? Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, Salmos 119 e verso 105, não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito Santo não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Ouçamos o Espírito Santo. Então, por isso que Paulo roga, né? Ele pede, não embriagueis com o vinho que há contenda. Efésios 5 e 18, se não estou equivocado. Não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque se o crente não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, ele perde a sabedoria do alto. Tá? E ele vai, né, viver na natureza caída, na natureza humana, na natureza carnal. E aí ele perde a razão. Né? E é só obras da carne, como nós vemos em Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne, as quais são prostituição, inveja, lascívia, feitiçaria, e assim por diante, são 16. Mas o crente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, para ele alcançar a sabedoria do alto e viver uma vida de santidade perante Deus. Tá? Então essa é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. E nós podemos pedir, e Ele nos dará, e não nos lança em rosto, diz Tiago. Tá? É só pedir, e Ele nos dá. Mas para isso precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque se o crente não está cheio do Espírito Santo de Deus, ele está cheio de erro, cheio de pecado, porque o ser humano nunca fica vazio, o seu coração. Ou está cheio de Deus, ou está cheio das coisas malignas, ok? Então o crente tem que estar cheio da presença de Deus. Quarto e último subponto do primeiro tópico da nossa lição, ok? Voz é luz, tá? Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, a voz do Espírito Santo, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, Efésios 1, versículo 17. Esclarece questões duvidosas, Atos capítulo 15, versículo 28, e gera entendimento e paz, Romanos 8, 14. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Aqui está falou da voz do Espírito Santo, nós temos que ouvir, agora fala da luz, que é o Espírito Santo. Então ele é o nosso farol, certo? Nesse mundo de escuridão, de trevas. Ilumina os olhos do nosso coração, Efésios 1:18. Nesse texto, coração, cardia, que no grego, né, é coração, significa, a parte, né, cardiopata, né, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que entrelaçado com a alma, é inseparável dela, né? O espírito do homem é inseparável da alma, está entrelaçado. São esses os olhos, que é usado. Quando fala coração, cardia, né? Está falando da alma e do espírito. O Espírito Santo, né, vai abrir os olhos da alma e do espírito humano, ok? O centro vai iluminar, melhor dizendo, o Espírito Santo é essa luz que ilumina os olhos da alma, né, para que enxergue as coisas de Deus. O centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminações do Espírito Santo, para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Então ele vai
nós vamos ouvir a voz, vamos ser iluminados pela luz do Espírito Santo e vamos entender, vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos entender as coisas eternas, o que está reservado para os salvos. E aí nós vamos despertar para pregar a palavra, porque o que é bom também tem que ser repartido com os demais, para que eles possam vir aceitar a Cristo e ver as benécias, né? As maravilhas que Deus tem através, né, do Espírito Santo para nós. E é o Espírito Santo que nos esclarece, né? Ouvimos a voz dele, ele nos ilumina e nós entendemos essas verdades da parte de Deus. A sinopse desse texto, o resumo dele, né, desse primeiro tópico, o Espírito Santo desperta consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Então, o resumo desse primeiro tópico. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, cujo tema é testemunho, intercessão e edificação. Tá? Primeiro subponto, o Espírito testifica ao Espírito. Nós vemos aqui o Espírito com letra maiúscula, o primeiro, e o segundo, Espírito com letra minúscula. Então, o Espírito Santo testifica com o Espírito do homem, que está em letra minúscula. E o do Espírito Santo é em letra maiúscula, e você entender que é o Espírito Santo, ok? Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão. A vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, você pode ler essa verdade, ok? Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios 3:19. Então, essa comunicação, a porta da comunicação, a entrada da comunicação do Espírito de Deus ao Espírito do homem, é o próprio Espírito do homem que abre, né, essa janela, essa porta, para que o Espírito de Deus possa entrar e nos esclarecer e nos convencer do pecado e do arrependimento, e aceitar a Cristo e nos santificar a nossa vida para viver uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento. Então é importante, porque essa comunicação é feita conosco quando nós nós aceitamos a Cristo como Salvador e abrimos o coração. Então o Espírito Santo vai testificar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é importante, e por isso nós vemos a importância da pregação, né, pessoal, né, da evangelização pessoal, do ensino da palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, para o homem natural. E quando ele abre o coração, o Espírito Santo entra através do seu espírito, né, do espírito do homem, e vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai se converter e se tornar um cristão autêntico através da pedagogia do Espírito Santo de Deus, porque é ele que convence o homem, ok? Avançando para o segundo subponto, o Espírito intercede, é muito importante. Olha o trabalhar da dispensação da graça, o trabalhar do Espírito Santo. Agora é a vez do Espírito Santo trabalhar na vida do homem. O interceder do Espírito Santo. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de uma outra ação do Espírito Santo de Deus, junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Você vai ver isso, né, no verso 26 e 27 do capítulo 8 de Romanos. Tá? Essa ação permite que muito além do nosso entendimento, do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intercessão do Espírito Santo, tá? Que segundo Deus intercede pelos santos, Romanos 8, versículo 22 e 27,
Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito Santo em nós. Tá? Efésios 3:20. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito Santo no processo da intercessão. Ele prescruta nosso interior para muito além da nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios 20, versículo 27, ou verso 27. Então vemos aí, ok? Como o Espírito Santo intercede por nós. Muitas vezes nós vamos orar e não temos palavra, mas o Espírito Santo pega a intenção do nosso coração e intercede com gemido inexprimível perante Deus. Ele tem esse papel, esse trabalho para interceder, e Deus que é sábio, que é o Deus soberano, ele vai entender e vai nos suprir naquilo que nós precisamos, que muitas vezes nós não sabemos comunicar a Deus. Ok? E o Espírito Santo, então, ele vai interceder com gemidos inexprimíveis pelo Santo nas suas necessidades. Então, a importância de nós termos e conservarmos o Espírito Santo dentro de nós, junto de nós, porque ele é o nosso advogado, ele luta pelas nossas causas, ele advoga as nossas causas, ele é o nosso consolador nas doenças, nas dificuldades, nas mais adversidades, ele nos consola, nos conforta através do seu grande amor em nossa vida. Então ele é o nosso advogado, o nosso consolador e o nosso intercessor acima de tudo. Olha o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E por isso não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus pecando. Precisamos ter uma vida de santidade para que ele opere em nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele só está no crente, né, se ele tem uma vida de santificação. Se ele começar a entrar para o pecado, né, para a mentira, para todas as obras da carne, o Espírito Santo entristece e retira do crente, do cristão. Então é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É muito importante. Avançando aqui para o último e terceiro subponto da nossa lição. Então esse segundo tópico, ele tem só 2 subpontos. E o terceiro também só 2 subpontos. Só o primeiro tópico tinha 4 subpontos, né? Mais longo. Mas é uma lição, né, favorável e bem didática e curta, assim, para um vídeo não ficar muito longo, ok? No terceiro terceiro tópico, tem o tema edificação e fruto do Espírito. Então vamos ver aqui, né, a edificação e o fruto do Espírito. No primeiro subponto, o Espírito ora bem. Aqui fala o Espírito do homem, ele ora bem, certo? Através do Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, tá? Mas o meu entendimento fica sem fruto, porque ele comunica direto com Deus, certo? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, versos 7 e 11. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito Santo. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem, direto no espírito do homem, ok? O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem, tá? Mesmo assim, somos edificados. 1 Coríntios 14 e 4. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. 1 Coríntios 14, verso 15. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus, ainda que não entendamos com a mente. O nosso interior é fortalecido com o poder. O falar em línguas é um presente divino que renova nossa fé.
Então, Paulo está ensinando que quando nós falamos, oramos em línguas, nós cantamos hinos, né, em línguas estranhas, certo? Em mistério, nós estamos edificando o nosso espírito com Deus. É uma comunicação direta. E às vezes o nosso entendimento não tem essa compreensão. Mas o homem interior, o espiritual, que é a alma, e o espírito, a parte material, ela fica edificada em Deus. E é por isso que nós temos que orar. É importante orar em línguas estranhas, mas também é importante orar, né, com o nosso intelecto, com a nossa razão. Mas nunca deixar de orar em língua estranha, porque nós estamos edificando o homem interior. É assim que edificou o interior. Embora nós não tenhamos uma compreensão total, mas o nosso espírito comunica com o Espírito Santo de Deus e ora bem. E o nosso homem interior é edificado, né? Fica saudável, fica com saúde espiritual, com força espiritual para vencer todas as lutas. E aí nós vamos também, né, orar com uma razão, como o apóstolo Paulo. Apresentei os vossos corpos, né, em sacrifício vivo e transformai pela renovação da vossa mente. Aí fala da oração no intelecto, que é para edificar o homem exterior, essa matéria. Então é compreensível essas duas partes, né, para que nós possamos entender essas verdades divinas, ok? Avançando para o segundo subponto e último, o terceiro tópico. O ápice da vida cristã, né? O auge, né? O ponto máximo. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção da virtude listada por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, chamada de fruto do Espírito. Esse é o auge, é o ápice do cristão, do cristianismo. Representam o ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia. Haveis sido santificado, diz o apóstolo Paulo, tá? Pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. A obra do Espírito de santificação, Romanos 1 e 4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 13. Isso é viver e andar no Espírito, Gálatas 5 e 25. E a palavra diz que quem anda no Espírito, né, não precisa da lei, porque a lei do Espírito, né, nós já crucificamos as paixões da nossa carne com Cristo. Tá? E agora andamos em Espírito, ou seja, no Espírito Santo de Deus, ok? Então é muito importante o fruto do Espírito, porque o que testifica e identifica que o cristão é salvo é ele produzir o fruto do Espírito, que são essas 9 partes. Se o crente, nós conhecemos que o crente é salvo quando nós vemos nele amor, foi o que Jesus não viu nos fariseus. Vocês fazem tudo, mas vocês não têm o principal, que é o amor. Dá o dízimo, dá o quento, é ativista, né? Na vida religiosa, mas não tem o amor, está faltando o principal. Então o amor, ele é a primazia de tudo. Então veja bem, o crente que é salvo, como é identificado? Ele tem que produzir o fruto do Espírito. Amor, alegria até em meio, né? Tantas adversidades, o crente está alegre. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito é que testifica e identifica que o cristão é salvo. Você vai conhecer que o cristão é salvo se ele produzir, se ele for manso, se ele for amoroso, se ele for longânimo, tá? Se for uma pessoa iracunda, ok? Então, essa é a identificação do crente salvo. Agora, muitos pegam erroneamente e acham que o crente salvo é aquele que fala em muitas línguas, né? Profetiza, rodopeia, né? Sai correndo no meio da igreja cheio, fazendo aviãozinho ou laola, né? Não, tá? Porque muitos caem nessa graça, se enchem, mas às vezes quando sai dali, não produz o fruto do Espírito. Você vê uma pessoa, né, que estava ali falando em língua, estava se alegrando, daqui a pouco está fazendo tudo errado, né?
iracundo, pecando, então ele não está produzindo o fruto do Espírito. Se ele não produzir o fruto do Espírito, qual nós citamos, ele não pode ser salvo. Só pode ser salvo através da produção do fruto do Espírito, dessas 9 partes, tá? Não adianta você querer demonstrar que você é fervoroso, que você fala em língua mais do que os outros, profetiza, mas se não tiver conforme essa palavra que está em Gálatas, né? A palavra do apóstolo Paulo, tá? Em Gálatas, nós vemos isso aí, Gálatas 5 e versículo 21 em diante, ok? Então nós temos isso aí. Então podemos testificar que o crente é salvo através da produção do fruto do Espírito. Encerrando aqui na sinopse desse terceiro tópico, nós temos aqui a oração em língua edifica o Espírito, e o Espírito santifica, e o Espírito Santo produz virtudes, que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. Então, um produz o outro. Então, a oração em línguas edifica o Espírito, e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, paz, que é os 9, a 9 partes do fruto do Espírito, dividido também em 9 dons, como queira na pedagogia, na teologia, ok? Então agora nós chegamos ao final dessa lição maravilhosa, acredito que você aprendeu, adquiriu muito subsídio, para você tirar nota 10 no próximo domingo na sua igreja, ok? Então vamos à conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito Santo de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, versículo 15 ao 17. Por isso não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João capítulo 16 e versículo 14. Então tudo que nós fazemos pelo Espírito Santo de Deus é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se nós orarmos e alguém for curado, não é para a nossa glória, é para a glória de Cristo, é Ele que tem que ser glorificado. Não podemos trazer glória para nós, se nós pecamos, ok? Se nós estendermos a mão e alguém aceita Jesus, é para a honra e glória dele, não para nós, né? É eu que ganhei a alma. Quem resgatou a alma de Satanás, da mão de Satanás, foi Cristo. Nós somos só um canal e nós temos que santificar a vida para continuar sendo usado por Deus e nunca trazer glória para nós, porque a glória pertence só a Deus e Ele não dá a outrem. Quando nós queremos glória para nós, nós caímos da graça, ok? Então tá aí, aprenda mais um pouco da porção da palavra de Deus e vamos à nossa oração. Não saia daí, vamos orar e pela intercessão do Espírito Santo, através das nossas orações, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na vida da sua família. Senhor Deus, te peço a tua graça sobre essa família, sobre esse irmão, sobre essa pessoa que está, Senhor, assistindo esse nosso vídeo maravilhoso da EBD, Escola Bíblica Dominical. Pai Santo, através desse ensinamento, entra nessa vida, Pai. Cura as enfermidades, Pai. Se há problema financeiro, resolva nessa família, Pai Santo. Se alguém é afastado, que ele possa ouvir essa palavra e voltar a reconciliar com Cristo, Pai Santo. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. O que diremos? Amém, bye bye e até o próximo vídeo, galera.